Bom, gente, então essa é a 20ª aula de Física 1. Nós estamos aqui, vamos trabalhar ainda com conservação de energia. Por favor, manifestem-se, fiquem à vontade para falar, para mandar no chat, enfim, para participar, para interagir, tá bom? Então nós estamos trabalhando com conservação de energia, já vimos as simetrias, as leis de conservação, e agora nós vamos trabalhar a conservação de energia. Hoje minhas duas filhas estão aqui comigo. Eu não vou mostrar porque elas não gostam. Então eu ia mostrar para vocês elas aqui. E a nossa cachorrinha também está aqui. Nossa, não, delas, né? Mostra ela aqui, pô. Aí, ó. Essa aproveita, né? Minha filha aproveita para me sacanear também. Bom, mas enfim, vamos lá. Eu vou passar esse daqui, porque a gente já viu o trabalho da força. Deixa eu só mostrar essa questão da polia para vocês, tá? Essa aqui eu vou falar bem rápido, bem rapidamente, tá? Não vou ficar muito tempo aqui, não. Mas é mais para a gente ver essa questão do trabalho, né, como trabalho da força. Então, se nós temos uma determinada força que nós precisamos fazer para levantar esse objeto, para suspender esse objeto de uma certa altura H, então o trabalho da força-peso para elevar esse corpo, esse objeto, até a altura H, ele é dado por massa vezes gravidade vezes altura. Por quê? Porque a mínima força que nós precisamos fazer é uma força igual à força-peso. Então nós estamos falando do mínimo esforço para se elevar esse objeto até a altura H. Tá? Então esse é o trabalho da força-peso. Né? Se nós colocamos uma polia, a diferença de ter uma polia aqui é que ao invés de fazer uma força contra a ação da gravidade, nós fazemos uma força a favor da força da gravidade. Então, com isso, nosso trabalho vai ser o mesmo. Nosso trabalho não, perdão. O trabalho da força-peso é o mesmo, porque é o trabalho da força-peso. Percebe? Essa é a diferença. Nós estamos aqui calculando o trabalho da força-peso, não é o trabalho da força que nós fazemos. Isso é diferente. Por isso que às vezes a gente tem confusão na interpretação. Se nós temos uma polia móvel junto com uma polia fixa, então o trabalho da força-peso também vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Então veja que o trabalho da força-peso ele vai ser o mesmo nas três situações. Tem que ser. Porque a ideia é elevar o objeto de uma determinada altura H. Então não pode ser diferente. O trabalho para suspender esse objeto tem que ser o mesmo. Né? Então, e aí nós podemos perguntar, o trabalho da força F pode ser menor do que o trabalho da força P? Então é aqui que a gente entra, porque veja só, no primeiro caso, a força F vai ser igual à força peso na situação de equilíbrio. Então ele pode estar em movimento uniforme e nesse caso então a aceleração vai ser zero e a força vai ser igual à força peso, que é essa situação de equilíbrio, né? Então mesmo no movimento uniforme. Na situação 2, o que a polia faz é apenas inverter e a força F então ela é feita no sentido da ação gravitacional. Então, mas a força vai ser igual nos dois casos. Na situação 1 e na situação 2, a força é a mesma. A diferença é que a sensação que nós temos, né? A sensação não, a diferença é que aqui nós fazemos a força no sentido da ação gravitacional e aqui contra. Bom, e nesse caso, nesse terceiro caso, com a polia móvel, então a força vai ser metade da força sem ter a polia móvel.
Então, com a polia móvel, a força que a gente faz para elevar o objeto é metade do que da força que a gente faz para elevar o objeto nos outros dois casos. Então veja, na situação 3, por ter uma polia móvel, a força é metade dos outros dois casos. Então por isso que é P sobre 2. Aqui é P. Na situação 2. Na situação 1 também é P. Na situação 3 é P sobre 2. E aí a gente faz a pergunta, então se a força caiu pela metade, o trabalho da força F pode ser menor do que a força P, no caso da polia móvel? E é isso que nós vamos verificar aqui. Então na situação 1, nós já vimos que o trabalho vai ser mgh, da força peso ou da força F. No caso da situação 2, o trabalho também é mgh. Porque o que mudou? O que mudou foi simplesmente que a força é feita no sentido da ação gravitacional. E no caso 3? No caso 3, nós podemos encontrar o ΔY. Por quê? Porque o trabalho tem que ser o mesmo. O trabalho para elevar o objeto de uma altura h, ele tem que ser o mesmo, ele não pode ser diferente. Então o que muda? O que muda é que o deslocamento desse ponto P, ele é o dobro do deslocamento do objeto até a altura h. Então, quando nós temos uma polia móvel, realmente a força cai pela metade. O trabalho é o mesmo, mas para elevar o objeto de uma determinada altura, eu preciso, então, deslocar esse cabo o dobro da altura que eu quero elevar o objeto. Então o que muda não é o trabalho, o que muda é o deslocamento do ponto P aqui no cabo, por exemplo. Tá? Então você ganha em trabalho e perde, ganha em trabalho. Você ganha em diminuir a força, mas perde no deslocamento. Então aí a gente pode expressar da seguinte forma: se você vai elevar um objeto de uma altura h, vamos colocar aqui, né? Aqui é h e aqui é 0. Então, se nós vamos elevar um objeto de uma altura h, nós podemos colocar uma rampa ao invés de simplesmente suspendê-lo. Então, o que acontece? Que nós vamos continuar elevando o objeto de h. Aqui nós elevamos de h e aqui também nós elevamos de h. Mas então o trabalho é o mesmo. O trabalho da força-peso vai ser o mesmo. O que mudou foi que aqui, na segunda configuração, o deslocamento vai ser muito maior. Por que o deslocamento é maior? Porque tem que compensar o esforço menor. Então você diminui a força aplicada, mas aumenta o deslocamento. Tá claro isso, gente? Bom, então, se vocês entenderam isso, gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Na aula passada, vocês estavam bastante angustiados. Vocês estavam muito angustiados. Eu percebi isso, né? E assim, com razão. Muitos conceitos, muita coisa nova. Mas se vocês entenderam essas passagens, entender no seguinte sentido: se vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio que foi feito agora, significa que vocês estão evoluindo muito. Tá? Então é isso que é importante. É vocês observarem a forma como vocês estão caminhando na disciplina. Então, se vocês na aula passada estavam angustiados e hoje
vocês se sentiram mais tranquilos com relação a essas passagens que nós fizemos até agora, significa que vocês estão se desenvolvendo. Às vezes a gente não percebe isso, mas é muito importante a gente olhar e ver como nós estamos progredindo. Por quê? Porque numa disciplina onde a gente apresenta sempre novos conceitos, vocês vão viver sempre com angústia, sempre angustiados, sempre aflitos. Nossa, não estou aprendendo nada, não estou vendo nada, não estou progredindo, mas não é isso. É porque são tantos conceitos novos, um atrás do outro, que você não para perceber como você tem progredido. Ao final, você sente que você progrediu sim, que você evoluiu muito. Tá? Mas para isso a gente precisa pontuar, dizer, olha, aqui vocês conseguiram acompanhar? Se conseguiram acompanhar, significa que vocês evoluíram. Tá? Então aqui nós vamos trazer algumas questões para vocês muito interessantes também, que é sobre as molas, tá? Por quê? Porque nós falamos da energia potencial. Então agora eu vou trazer para vocês a questão da mola. Tá? Por quê? Porque tem energia potencial elástica também, que pode ser um elástico. Gente, o sistema massa-mola é um dos modelos mais importantes que tem na física. Vocês vão encontrar o sistema massa-mola na mecânica quântica, vocês vão encontrar o sistema massa-mola no eletromagnetismo, vocês vão encontrar o sistema massa-mola em várias ocasiões. Tá? E para quem fez curso técnico, por exemplo, em eletricidade, em eletrotécnica, eletrônica, alguma coisa assim, a gente pode falar que a corrente alternada, por exemplo, os modelos de corrente alternada, eles são muito baseados no modelo massa-mola. Nesse sentido, nós vamos, por exemplo, eu vou colocar... Bom, vocês estão observando aqui uma curva. Essa curva aqui é a curva de energia potencial. E aqui nós vamos trabalhar com a curva de energia potencial elástica. Então, aqui vocês estão vendo que eu estou alterando a constante elástica e a curva está sendo alterada. E se vocês observarem, ela parece ser uma parábola. Ela é uma parábola. E isso que nós vamos ver aqui. Então, veja que se nós... eu estou aumentando a constante elástica, está aumentando a curva. O que nós estamos vendo aqui nessa imagem? Nessa imagem nós temos uma mola, tá? Quando a gente puxa a mola, existe uma força contrária. Essa força contrária, e nós estamos pensando na mola sem deformar. Não pensa na deformação, não. Pensa na mola sem deformar. Então, essa mola, ela vai fazer o quê? Ela vai ter a tendência a voltar, a recuperar o seu estado inicial. Deixa eu copiar essas duas figuras. Você... Bom, então vamos lá. Se nós puxarmos a mola para a direita, ela vai ter a tendência de retornar para a esquerda. Confere? Tudo bem? Vamos observar isso? Eu vou colocar a força aplicada aqui, tá? Então vamos lá. Olha só, puxei ela para a direita, a força aplicada é porque é a força que nós estamos aplicando na mola para poder deformá-la. Bom, aqui, essa linha preta aqui é a linha de equilíbrio, que a mola ela está oscilando bem pouquinho, gente, porque é difícil fazer ela parar aqui, tá? Tem como, mas eu não... Né? Então tá. O que acontece é que vocês viram que nós colocamos uma massa de 50 gramas e essa mola ela esticou. Então, veja que aqui em verde nós temos o deslocamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar a força da mola. Olha, a força da mola é esse azul, tá para cima. Então a mola ela faz uma força para cima. Por quê?
Porque a tendência dela, quando você esticou, é fazer com que ela volte para a situação de equilíbrio. Então vamos colocar agora uma massa, mas vamos colocar uma massa bem maior, tá? Olha que nós colocamos essa massa de 250 gramas. Quando nós colocamos a massa de 250 gramas na mesma mola, ela esticou muito mais e a força da mola sobre o objeto também é muito maior. Tá? Então isso significa que a mola ela responde de acordo com de acordo com o quanto ela foi esticada ou comprimida, porque eu posso também comprimir. Olha a força diminuindo à medida que a gente chega no ponto de equilíbrio e agora ela vai inverter. Então eu comprimir, ela vai fazer a força no sentido contrário. Porque agora a mola vai tentar empurrar esse objeto. Por que ela tenta empurrar o objeto? Qual que é por que ela faz isso? Porque a mola ela tenta recuperar o estado de equilíbrio, que é essa linha azul. Mas quem não deixa? É essa massa de 250 gramas. Então essa massa de 250 gramas não deixa a mola retornar para o ponto de equilíbrio. Tanto é que se nós tirarmos a massa aqui, ó, ela retornou para o ponto de equilíbrio. Tudo bem até aqui, gente? Tá. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou... Ô, professor, Oi, pode falar, Rafael. esse verde ali é o quê? É o deslocamento. É o deslocamento? Ah, É, tá. Pensei aqui, que era a força da mola e o azul é o peso? Qual que é o peso? não, o peso não está aqui, o peso é o vermelho agora, Ah, tá. tá? Entendi. Vamos lá, se colocar É porque, aqui, assim, o senhor falou que ela vai abrir, né? E depois ela vai voltar, né? A mola, no caso. isso, A força que eu tô puxando de um lado, assim, pra ela abrir, vai ser a mesma que ela vai voltar ou não? sim, A se mesma? for, Não tem, depende do tipo, pra ela deslocamento, voltar pro equilíbrio. isso, se for o mesmo deslocamento. Quer ver? Observa aqui para você ver, Rafael. Eu vou deslocar um pouco só. Ó, aqui, por exemplo, olha a seta azul. Se eu colocá-la para cá, se o deslocamento for o mesmo, a seta azul vai ser do mesmo tamanho. Sentido contrário, mas vai ser do mesmo tamanho. Então, por exemplo, eu coloco ela aqui, ó, tá quase igual ao peso. Qual é o ponto no sentido do outro lado, né? Do oposto. Olha aqui, ó. Aqui nesse ponto, a seta azul é do mesmo tamanho que aqui. Então o deslocamento tem que ser o mesmo. Então desse lado a força é igual a desse lado, em módulo, tá? É igual em módulo. E direção, sentidos não, sentido é diferente. Então se eu apertar ela aqui, aqui nesse caso ela vai ficar oscilando, tá? Ela vai ficar oscilando. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar, eu vou diminuir essa aqui ainda mais, a constante da mola, tá? Deixa eu colocar ela numa posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é uma posição em que a força elástica é igual à força peso. Quer ver? Deixa eu aumentar essa daqui, que daí eu posso mostrar para vocês. Tá? Eu vou mostrar. Olha aqui. Esse aqui é o ponto de equilíbrio dessa mola de 250 gramas. O peso dela, pode ver, a seta vermelha não vai mudar, porque o peso não muda. O peso não muda. Quem muda é a força elástica. Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio. É o ponto em que o peso e a força elástica são iguais, mas em sentidos contrários. De tal forma que uma anula a outra. Por isso não tem movimento. Uma anula a outra, como não tinha velocidade inicial, então agora Agora, nesse caso, então, não temos movimento. Mas se nós puxarmos um pouco, olha o tamanho da força elástica agora. Né? Então, ela ganha e muito da força-peso. Então, se eu soltar, o que vai acontecer com ela? Agora ela vai oscilar. Por que ela vai oscilar? Porque ela ganha aceleração. Se ela ganha aceleração, ela passa pelo ponto
de equilíbrio das forças e vai subir. Quando ela sobe, vai encontrar uma força elástica contrária e muito maior do que o peso, mas as duas se somam, de tal forma que vai fazer voltar. Então, quando ela sobe, tem força contrária que vai fazer ela voltar, e quando ela desce, vai ter uma força contrária que vai fazer ela subir. Tá? Então, ela vai ficar oscilando. Nesse caso aqui, tem... nós colocamos duas molas diferentes. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos então entender. Primeiro, nós entendemos que a força, ela tem que ser proporcional ao deslocamento, tá? Seja x, seja y, seja l, seja qual for. Mas ela é proporcional ao deslocamento. Quanto maior o deslocamento, seja comprimindo, seja esticando, maior é a força elástica que é feita. E ela é uma força restauradora, né? Então a força a força F, ela é negativa. Depois eu coloco o negativo. Deixa eu colocar uma coisa primeiro. Além disso, ela depende de algo que nós chamamos de, olha aqui, nós chamamos de constante elástica. A constante elástica depende do tipo de mola. Aqui, por exemplo, nós temos uma mola fininha, representa uma molinha de caderno, uma mola pequenininha. E aqui nós temos uma mola que é muito mais, ela está mais grossa aqui na representação da imagem. O que significa isso? Que a gente precisa fazer maior esforço para poder deslocar essa mola. Olha os dois aqui para você ver o deslocamento de uma e da outra. O deslocamento da mola de 250 gramas é maior do que da mola de 50 gramas. Por que isso acontece? Tá? Porque aqui é 250 gramas. Mas você pode ver que não está proporcional. 50 gramas está quase igual de 250 gramas. Então vamos colocar as duas pequenas e vamos ver se isso vale também? Não. Olha só agora. As duas molas têm a mesma constante elástica. Então o que aconteceu quando elas têm a mesma constante elástica? Se nós colocarmos massas diferentes, o deslocamento vai ser proporcional à massa. Por que isso acontece? Porque aqui nós temos o peso atuando, que é a setinha vermelha. Tá? Então, por isso que acontece isso. Poderia ser a gente puxando ela também. Se ela estiver na horizontal, a força que você precisa fazer para provocar esse mesmo deslocamento, só que na horizontal, vai ter que ser igual à força elástica para que ela fique em equilíbrio. Ela fica ali. Se você soltar, aí ela vai oscilar. Por enquanto, nós não queremos ver a oscilação, tá? A oscilação deixa para depois. Ô, professor, para rasgar a mola, então, a força que eu vou puxar tem que ser maior do que a força elástica, ou não? Para o quê? Para rasgar a mola. Tá. Não, aí tem que ser uma força bem grande e tem que superar... Você tem que romper a estrutura da mola. Você tem que romper então as propriedades dela. Tem a ver com a força. É do que ela é feita, exatamente. Então veja que, colocando as mesmas molas, nós vamos ter um deslocamento da mola diferente para diferentes massas. Isso está relacionado com a proporcionalidade da força elástica da mola, força elástica, portanto, da mola, ser proporcional ao deslocamento. Então a gente pode colocar aqui um delta X, ou delta L, delta Z, delta Y, não importa. O que importa é que é proporcional ao deslocamento. Porém, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma constante elástica grande. Veja só. No equilíbrio, as forças aqui são iguais. Se nós compararmos aqui, as forças são iguais também, só que bem menores. Mas aqui é a mesma massa diferente, professor. Então, vamos colocar duas massas iguais. Então, eu vou tirar essas massas de 50 gramas e vou colocar aqui uma massa de 100 gramas.
e aqui também de 100 gramas, tá? Então veja que a força elástica numa mola que tem uma constante elástica maior, ela é menor para as mesmas massas. Por quê? Porque a constante elástica da mola da direita, ela é maior. Tá? Significa que para o mesmo deslocamento, agora nós provocamos o mesmo deslocamento. E eu vou segurar ela aqui para ela não... Porque se eu soltar, olha o que ela vai fazer. Ela vai oscilar. Eu não quero que ela oscile. Para o mesmo deslocamento, a força elástica vai ser maior do que a mola da esquerda. Tá? Então, o que foi que aconteceu aqui? Quem é que está provocando essa diferença? Quem provoca essa diferença é o que a gente chama de constante elástica, que nós chamamos de K, a letra K. Então a força elástica, ela é proporcional a K vezes ΔX. E além disso, ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque se eu puxar, ela tende a voltar. Tá? Então, olha, ela tende a retornar. Então, se você comprime a mola, ela tende a voltar no sentido oposto. Se você estica a mola, ela tende a voltar no sentido oposto. Então a gente diz que esse tipo de força é restauradora. É como a força-peso. A força-peso também é restauradora. Bom, então observa essa curva aqui agora. Essa curva, ela representa a energia potencial. Professor, mas não era uma reta? Opa, espera aí. Aqui. Não era uma reta? Cadê? Aqui. É uma reta, professor, porque F é igual a menos KX. Tá. Se a força é igual a menos K vezes X, e essa é uma força restauradora, e além disso, ela é uma força conservativa. Ela é uma força conservativa. Restauradora por quê? Porque ela faz com que os objetos, se você deslocar ele para a direita, ela tenta te recompor o objeto, trazê-lo de volta para sua posição. Força peso é assim, a força eletrostática é assim, a força nuclear é assim, a força elástica também é assim. E ela é conservativa, ela é conservativa porque ela não, por meio dela, não é possível dissipar a energia. É sim. Quando a gente vai, por exemplo, encher o pneu de uma bicicleta, a bomba fica quente, mas ela fica quente por conta do atrito. Não é por conta de forças elásticas, por conta do elástico que está ali, né? Da mola que está lá dentro. Então não é por conta da força da mola, é por conta do atrito. É diferente. A força elástica, que é a força que a mola proporciona, né? Quando você estica ela, ela faz retornar. Ela é conservativa. Então há conservação da energia num sistema que está sob a atuação da força elástica. Então isso me permite determinar a energia potencial. Então quando a gente faz esse cálculo, tá? Eu vou usar o módulo de Kx, depois nós vamos ver a questão do sinal, mas eu tenho aqui integral de f dx para calcular a energia potencial, e nesse caso aqui nós vamos fazer a energia potencial elástica, então nós estamos trabalhando com a força elástica,
força elástica. Então, se nós substituirmos aqui, vai ficar K, o K é constante, eu tiro da integral, F, X, opa, perdão, Kx dx. E quando a gente fizer essa integral, x elevado a 1, né? Então vai ser kx ao quadrado dividido por 2. Tá? Então a energia elástica, ela é kx quadrado dividido por 2. Então ela é proporcional ao deslocamento ao quadrado. Aí, por isso, Rafael, que quando você tem um ponto de equilíbrio, se você tem um ponto de equilíbrio, se nós provocarmos o deslocamento dessa mola para a direita, deixa eu copiar isso aqui. Tá? E para a esquerda, né, o esforço para fazê-la retornar vai ser o mesmo. Então, nesse ponto e nesse ponto, supondo que aqui nós tenhamos ΔX e aqui também ΔX, tá? A força elástica vai ser a mesma em módulo. Então, aqui nós temos força elástica 1 e aqui a força elástica 2. Tá? E a força elástica 1 é igual ao módulo da força elástica 2. E por serem iguais as forças elásticas, observando o resultado que nós temos para a energia potencial, então nós vamos ter também a energia elástica, a energia potencial elástica também vão ser iguais para esses deslocamentos. Tá? Então, para vocês entenderem, vocês estão vendo esse ponto azul aqui, tá? Esse ponto azul, a energia é a mesma desse outro ponto aqui. Na esquerda, vocês estão enxergando, né? O mouse. Tá? Então, nesse ponto aqui, que tem a mesma deformação que aqui, a energia vai ser a mesma. Tá? Então, aí, vamos... Opa! Aqui. Certo. Zerou, abriu. Por que abriu aqui? Porque não tem força elástica mais. Se eu fizer aqui, ó, pronto, tem força elástica. Teve força elástica? Teve. Então, o que aconteceu? Ele fica fechado para manter a mola nessa posição. Mantendo a mola nessa posição, ela vai estar nessa energia potencial. Tá? Se você... Aqui não dá para soltar. Mas se a gente conseguisse soltar, o que ia acontecer com ela? Ela ia voltar. Porque tem uma força elástica aqui. Ou seja, se você pega uma mola e puxa ela e segura, ela tem potencial para poder voltar. Então o sistema acumulou energia potencial. Mas, professor, Oi. Ela volta na mesma distância, só que ao contrário do ponto de equilíbrio? Isso, do outro lado aqui, ó. Ela vai voltar para cá. Então ela volta para cá. E depois ela vai ficar oscilando entre esses dois pontos aqui, ó. Puxou a mola para cá. Ela vai retornar, passar pelo meio, vai vir para cá e depois vai voltar para cá e vai ficar fazendo esse movimento. Então ela vai ficar esse movimento de vai e vem indefinidamente. Indefinidamente. E aqui nós calculamos, ó. Aqui nós temos o deslocamento mais A e menos A. Para x igual a A velocidade é 0 e a energia total é a energia elástica, energia potencial elástica, que é meio vezes K vezes A ao quadrado. Mas olha aqui, quando ela está em menos A, é a mesma.
Então, observe que as energias aqui, aqui e aqui são as mesmas. Aqui e aqui também são as mesmas, que são os pontos centrais. Nesse ponto é o ponto da velocidade máxima. Ela volta, passa aqui com velocidade máxima, vem para cá, para, volta, velocidade máxima, para, volta, velocidade máxima, para, e assim ela vai, indefinidamente. Se não tiver atrito, se não tiver resistência, ela vai ficar nisso daí. Que é esse modelo aqui. Exatamente esse modelo. Então, eu vou aumentar aqui a constante elástica para a gente poder visualizar. Olha só, eu vou puxar. Percebam que a força elástica ela está muito maior do que quando a gente tem a constante elástica menor. Então, olha só, aumentou a força elástica. Tá? Força aplicada, força máxima aqui, ó. Tá? Então, eu tive que aplicar uma força muito maior nessa mola do que nessa mola aqui, para que ela tivesse o mesmo efeito. E com isso, a energia potencial, olha nesse gráfico aqui da esquerda, nessa barra. Com isso também, a energia potencial aumentou consideravelmente. Constante elástica menor, energia potencial menor. Constante elástica maior, energia potencial elástica maior. Como deve ser. Se você conseguir, se você tem duas molas, uma mola de caderno, espiral de caderno, e uma mola de caminhão, por exemplo, quando você puxa a mola de caminhão e a mola do caderno da mesma quantidade, a força elástica da mola de caminhão vai ser muito maior do que do caderno. Professor, Oi, eu só assim, pode falar. vamos lá. Então, a questão do equilíbrio da mola, tipo, a energia potencial dela vai ser zero quando ela estiver em equilíbrio? Porque ela não vai ter deformação? Perfeito. Vai ser zero. A energia potencial dela é zero. A força elástica é zero. Posição de equilíbrio é a posição que se você colocar, ela vai ficar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, não sei se é dessa lista ou se é de outra que eu peguei, que é assim, no caso, se eu for calcular a distância que essa mola percorreu no decorrer da deformação dela, eu vou pegar a distância que ela já tem sem ter deformação e somar com o que ela... Subtrair. Subtrair? Funciona assim. Deixa eu mostrar para você. Vamos lá. Você tem aqui uma mola. Tá aqui a mola, certo? Essa aqui é a mola e essa aqui é a mola no equilíbrio. Então vamos pegar essa mola aqui, tá no equilíbrio, tá? E o comprimento dela no equilíbrio é L, tá? Eu vou chamar de L0. Esse é o comprimento dessa mola no equilíbrio. Aí eu vou puxar ela ou comprimir. Vamos comprimir ela, tá? Quando nós comprimirmos essa mola, ela vai ter um comprimento L1. E essa aqui está fora do equilíbrio. Então, como é que nós vamos calcular a força elástica? Aqui, a força elástica é zero. E aqui não. Aqui nós temos uma força elástica diferente de zero. Tá? Como é que nós vamos calcular essa força elástica? A força elástica ela vai depender do deslocamento. Então, ela vai depender do ΔL. Então, essa força elástica ela vai ser igual a K, que é a constante da mola, que é a propriedade da mola. Isso não tem como mexer, porque isso é da mola.
Então, te deram uma mola tal. Então, é essa mola que você vai trabalhar com ela, então você vai usar esse K. O deslocamento não, você vai deslocar quanto você quiser. Se você deslocou de ΔL, então você vai ter K vezes ΔL. Mas quem é ΔL? ΔL vai ser K vezes o L final menos o L inicial. Que é justamente esse intervalo que você tem aqui. Tá? Essa distância. Você vai encontrar também a força elástica como sendo K vezes X. Quem é X? É esse deslocamento aqui. Você vai encontrar dessa forma também. Não tô preocupado com o sinal, tá, Tayla? Tô olhando só pro conceito. Ficou claro, Tayla? Para você? Você entendeu? Só que no caso, por exemplo, essa daí, você comprimiu a mola. Isso. Mas aí, se você esticar, você vai somar? Não, do mesmo jeito. Quer ver? Vou pegar ela aqui. Deixa eu copiar. Ctrl V. Agora, então, vamos esticar ela. Tá? Então, ela foi esticada. Se ela foi esticada, então a força elástica agora, ela é ao contrário, tá? Então, força elástica é diferente de zero. Como eu falei para você, eu não estou preocupado com o sinal. E eu sei que ela foi esticada e agora o comprimento novo é L. Então, como que vai ser essa força elástica? Essa força elástica ela vai ser dependente desse deslocamento aqui, ó. Nós vamos chamar de ΔL ou X, né? Então, essa força vai ser K vezes ΔL, que você vai encontrar também como K vezes X, sendo X o deslocamento. Então, veja que sempre vai ser proporcional a essa variação. Essa variação é que você precisa ter em mente. É o deslocamento mesmo. É quanto ela foi comprimida ou quanto ela foi esticada. Então, se ela foi esticada de ΔL, ela vai ter uma força proporcional a esse ΔL. Se ela foi comprimida, não. Se ela foi esticada de ΔL, ela vai ter uma força proporcional ao ΔL. Se ela foi comprimida de ΔL, ela vai ter uma força proporcional a esse ΔL também. Então, no caso, independente se ela for comprimida ou esticada, eu vou subtrair. Sim. Você vai subtrair. Nós vamos fazer um exercício aqui depois que vai estar bastante relacionado com isso e vai mostrar para você como a gente faz na prática mesmo. Quando a gente tem um problema com valores, com números, aí vai ficar bem mais claro. Mas é importante agora, por enquanto, que você consiga acompanhar esse raciocínio, essa ideia. Não só você, mas todos vocês. Essa pergunta sua é muito importante. Muito importante porque é ela que nos fornece condições para entender o que acontece com a mola. Tá? Tayla, veja uma coisa aqui. Olha só que interessante isso aqui, ó. A mola na posição de equilíbrio, tá? Vamos colocar ela aqui na posição de equilíbrio. A mola na posição de equilíbrio, ela tem um determinado comprimento. Mas ela está na posição de equilíbrio. Quando que ela sai do equilíbrio? Ela sai do equilíbrio quando esse comprimento ele é variado. Então, o que nós precisamos olhar é a variação que a mola tem desse comprimento dela. Entendeu? Então, nós vamos olhar para essa variação no comprimento da mola. Variou o comprimento da mola? Variou. Então tem força elástica. Variou o comprimento da mola? Não. Então não tem força elástica. Mas essa força elástica, ela depende de quem? Justamente da variação que você proporcionou, seja na compressão
seja quando você esticou. Então, você comprimiu a mola? Comprimiu. A força elástica é proporcional ao tanto que você comprimiu. Esticou. A força elástica vai ser proporcional ao tanto que você esticou. Tudo bem, gente? E 100 gramas, isso aí. Então agora vamos ver se a gente... Eu vou puxar esse aqui de 20 centímetros. Opa, não sai não. Vou puxar ele de 20 centímetros. E vou soltar. É que ele tá lento, tá? Vamos lá. E vou puxar esse aqui de 40 centímetros, mais ou menos, tá? E vou soltar. Olha a diferença na velocidade, é isso que a gente queria ver. Então, a diferença na velocidade dos dois. A da direita, a gente puxou mais. A gente puxou mais. Significa que tinha uma energia potencial maior. Então ela vai ter uma energia cinética na posição de equilíbrio. Cadê? Olha só, na posição de equilíbrio, a da direita vai ter uma velocidade maior. Vamos ver? Deixa eu ver se ele mostra o vetor. Não, não mostra o vetor velocidade. Vamos lá de novo. Sai não. Olha a velocidade maior. Vocês conseguem perceber isso, gente? Na setinha verde da direita, vocês conseguem ver que a setinha verde da direita ela alcança valores maiores do que a da esquerda? Deixa eu ver se eu consigo colocar um ponto de referência aqui. Vou colocar um ponto de referência para a gente ver. Perceberam? Quando nós temos a mola na sua posição de equilíbrio, se a gente esticar ela ou comprimir ela de ΔL, tá? Fazendo com que ela tenha uma força elástica contrária, portanto, nesse ponto aqui, o sistema vai ter uma energia total, vamos chamar aqui de A e aqui de B, né? Então, gente, aqui nós temos, no caso A, está em equilíbrio. Então, a energia total em A é zero. No sistema A é zero, porque não tem força nenhuma atuando, não tem energia, tá parado ali o sistema. O sistema está em repouso e equilíbrio total. Tá nesse ponto aqui, ó, nesse ponto central aqui, ó, do gráfico, tá? Olha só a energia potencial quando nós estamos aqui. É zero energia potencial. E não tem velocidade? Não. Então a energia total é zero. O sistema B, olha só, já tem um determinado deslocamento. Vamos observar aqui. Vou deslocar a mola, tá? Deslocamos a mola. Olha aqui a energia potencial elástica. Então tem uma energia potencial elástica. Então a energia total do sistema em B vai ser a energia potencial elástica mais a energia cinética do sistema quando eles estão na configuração em B. Bom, então nós temos a energia potencial elástica. Ah, mas aqui não tem? Bom, no A eu posso até representar, porque o sistema tem elástico. A energia potencial elástica na configuração A, mais a energia cinética também na configuração A. Mas o que acontece aqui? A energia potencial elástica é zero e a energia cinética é zero. Acabou. Então, a energia total vai ser zero.
E a energia cinética em B? Se eu puxei a mola, segurei e soltei, então a velocidade inicial vai ser 0. Então a velocidade dela nesse ponto é 0. E a energia potencial elástica? Energia potencial elástica na configuração B vai ser K vezes ΔL ao quadrado sobre 2. Professor, posso colocar como sendo kx ao quadrado sobre 2? Pode, desde que você chame x o quanto a mola esticou. Tá? Que foi a pergunta da Tayla. Daí você pode chamar assim. Então quer dizer que a energia total vai ser apenas a energia potencial devido ao deslocamento da mola. Tá aí. Tá. Aí vocês podem perguntar o seguinte, professor, agora a pergunta é outra. Se a gente soltar a mola do ponto aqui na configuração B, então veja que agora a pergunta é outra. Eu não estou olhando simplesmente se vai ter energia ou não. Agora nós queremos soltar essa mola. E se soltarmos a mola, tá? Então agora nós vamos soltar essa mola. Então eu posso ter aqui um C e eu quero saber o que vai acontecer na posição de equilíbrio. Então eu quero saber o que vai acontecer na posição de equilíbrio. Vamos entender o que vai acontecer nessa condição de equilíbrio aqui. Opa. Tá? Aqui vai ser C. Então, nós já sabemos qual é o valor da energia total. Porque a energia total ela é caracterizada apenas pela energia potencial elástica. Vocês viram lá. O que nós temos? Nós temos a... Deixa eu só pegar esse aqui, pôr um pouquinho para cá, só um pouquinho só, gente. Para não confundir. Tá? Pronto, agora eu volto ele para cá. A energia potencial total é igual à energia potencial elástica na configuração B. Por quê? Porque é a única energia no sistema, não tem outra. Não tem outra fonte de energia. A única fonte de energia é você puxou a mola e segurou. O que mais que tem? Nada. Não tem mais nada. Então, se não tem mais nada, a energia total só pode ser devido à energia potencial elástica. É o que nós escrevemos aqui. Tá? Então, é o que nós escrevemos aqui. Mas agora, eu quero saber qual é a energia na configuração C. Bom, na configuração C, nós vamos ter a energia potencial elástica mais a energia cinética. Mas está na posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, o ΔX, o ΔL, que nós chamamos de X também, é 0. Se o ΔX, se o ΔL ou o X é 0, então a energia potencial elástica, quando está na posição de equilíbrio, é 0. Igual a gente verificou aqui, ó. Então veja que é justamente essa situação aqui. Aqui é o equilíbrio. Tá? Então, se aqui não, aqui é fora do equilíbrio. Então, quando ela chega no equilíbrio, ela vai ter energia potencial elástica 0. Mas e a energia cinética?
Não posso falar nada sobre energia cinética. Eu não sei. Porque eu não peguei a mola e coloquei ela no ponto de equilíbrio. O que a gente fez? Pegou a mola, puxou, segurou ela e soltou. Então, o que vai acontecer na posição de equilíbrio? Não sei. O que a gente sabe é que as únicas duas formas possíveis de energia são a potencial elástica e a energia cinética. A gente só sabe isso, mais nada. Quanto vai ser a energia cinética? Não sei, eu não sei nem se vai ter. Ah, mas e se eu comparar a configuração B com a configuração C? Podemos fazer isso? Podemos. Então vamos fazer? Vamos. Então eu vou dizer o seguinte. Existe algum motivo para esse sistema perder energia ou ganhar energia? O sistema é assim, ó. É uma parede, uma mola e um objeto. Não tem atrito. Tem algo possível, alguma coisa ali que dissipe energia ou que apresente energia para o sistema? Eu acho que não. Não tem. Se não tem nada, então eu posso afirmar que a energia total do sistema na configuração C vai ser igual à energia total na configuração B. O que aconteceu? Ele saiu da configuração B, foi para a configuração C e não perdeu nem ganhou energia. Então, nem ganhou, aliás, nem perdeu e nem ganhou energia. Então, não ganhou e não perdeu energia. O que aconteceu com ele? Não ganhou nem perdeu. Então se manteve, se conservou. Se a energia se conservou, então, e eu sei que a energia em C, na configuração em C, é exclusivamente cinética, e sei que na configuração B ela é exclusivamente potencial elástica, então a gente pode escrever que a energia cinética é igual a kx ao quadrado sobre 2. Porém, a gente sabe também que a energia cinética é meio vezes mv ao quadrado. Nesse caso, a velocidade em C. Porque é essa a expressão da energia cinética. Então, se essa é a expressão da energia cinética, então nós podemos escrever o seguinte. Veja que agora eu sei que tem energia cinética e eu sei que a energia cinética é igual à energia potencial elástica da configuração B. Então, a gente sabe que na configuração C, o objeto não está parado, como estava na configuração C. Ele está em movimento. Então, se ele está em movimento, e a gente sabe por conta desse resultado aqui, então eu quero saber qual é essa velocidade. Se está em movimento, eu quero saber qual é a velocidade. Então, o que a gente faz? Kc igual a meio de mvc ao quadrado. Então, eu vou usar essa expressão aqui. Meio mv quadrado igual a kx quadrado sobre 2. Então, daqui a gente tira que a velocidade vai ser a raiz quadrada de k sobre m vezes o deslocamento, vezes x. Então, não só a gente sabe que tem velocidade, como a gente determinou a velocidade.